E com imagens do Yuri Santana, do canal do Puco, vocês estão vendo aí o golaço do Everaldo. Nunca critiquei, tá? Que deu a vitória ao Bahia por 1-0 contra a equipe do Grêmio na noite deste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia, neste momento, pelo menos neste momento, dorme no G4 da competição. Vamos torcer para como serão os resultados de logo mais domingo e também segunda-feira, para ver se o Bahia vai continuar ainda no G4 ou não, tá, galera? E vocês aí, ó, alguns jornalistas aí do Rio Grande do Sul que falaram aí mais cedo, né? Quem viu meu vídeo de mais cedo sabe o que eu tô falando, né? Que o Bahia era time de gordinhos, que não gostava do Bahia, blá, blá, blá. Vai pra baixa da égua. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O Bahia venceu o Grêmio por 1-0 em partida disputada na noite deste sábado, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da noite na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi marcado por Everaldo e foi um golaço. O camisa 9 recebeu o passe de Everton Ribeiro dentro da área, deixou Kahneman no chão e chutou forte de perna esquerda. A pintura garantiu mais 3 pontos para o esquadrão, que dorme na quarta posição da tabela. Mas antes desse passe do Everton Ribeiro, o Luciano Juba deu um passe açucarado, na medida, tá? Para poder sair aí este gol do Everaldo. Bom, gente, olha só, o Bahia fez o dever de casa, né? Por enquanto, se não me engano, foram 2 jogos na Fonte Nova, 2 vitórias, né? Venceu o Fluminense e venceu hoje a equipe do Grêmio. Agora, o Bahia vai jogar fora de casa no próximo dia 5 contra o Botafogo, tá? Lá no Rio de Janeiro. E depois no dia 12 contra o Bragantino, aí na Fonte Nova. Esses serão os próximos jogos do Bahia, os próximos 2 jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro. Mas antes, na próxima terça-feira, dia 30, pela Copa do Brasil, o Bahia recebe a equipe do Criciúma nesta mesma Fonte Nova. Você, torcedor do Bahia, tem que chegar junto, né? Pelo menos 30, 32, 33 mil pessoas na Fonte Nova, como foi mais ou menos o público de hoje, tem que apoiar a equipe do Bahia, porque assim, o Criciúma meteu 4-0 na equipe do Vasco dentro de São Januário, tá? Então, lá na casa deles, que é o jogo da volta pela Copa do Brasil, não será um jogo fácil, gente. Então seria bom o Bahia fazer o resultado já agora, terça-feira. Aproveita que joga em casa a favor da torcida, faz o resultado, sei lá, vence por uns 2-0. Apesar que muita gente fala que 2-0 é placar de trouxa, né? Porque o cara vai iludido pensando que já ganhou e toma pau e aí já sabe, né? Bom, mas pelo menos vence por uns 2-0 e tenta buscar um empatezinho no jogo da volta lá. Gente, lá em Criciúma o negócio é mais complicadinho, tá? Mas enfim, próximo dia 30, Bahia e Criciúma, Copa do Brasil. Próximo dia 5, Botafogo e Bahia lá no Rio. E próximo dia 12, Bahia e Bragantino. O Bahia não pode deixar escapar pontos mesmo jogando fora de casa, tá? O Bahia realmente tem que buscar pontos. Assim como o Bahia buscou contra a equipe do Vitória jogando no Barradão, buscou um empate. É interessantíssimo o Bahia buscar um empate também contra a equipe do Botafogo, porque aí depois contra o Bragantino o Bahia tenta fazer novamente o dever de casa. O Bahia buscando pontos fora e ganhando jogos dentro, o Bahia vai ficar na colocação que muito possivelmente vai levar o Bahia à Libertadores do próximo ano. Vamos dar uma olhada agora na tabela de classificação do 1º ao 10º. E o Atlético Mineiro é o primeiro com 8 pontos. São 4 jogos, tá? 2 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 7 gols a favor, 1 contra, um saldo de 6. O Bragantino vem em segundo com 7 pontos, mas lembrando, o Bragantino ainda joga daqui a pouquinho contra a equipe do Fortaleza. O jogo é no Castelão, tá? Então o Bragantino poderá ou não assumir a liderança do campeonato. Também tem o Flamengo aí com 7 pontos e 3 jogos. O Bahia, 7 pontos e 4 jogos. Este é o G4, tá, gente? Depois tem Botafogo com 6 pontos. Atlético Paranaense, 6 pontos. Grêmio, 7 pontos. Você olha aí que o Atlético Paranaense e o Botafogo tem apenas 3 jogos. Poderão ou não passar a equipe do Bahia, tá? O Grêmio já fica no caminho. O Internacional tem 6 pontos com 3 jogos. O Criciúma está em nono com 5 pontos e 3 jogos. E o Fortaleza em 10º com 4 pontos e 2 jogos. Ou seja,
Muita coisa pode rolar e talvez o Bahia, neste domingo, perca esta quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Mas, de todas as formas, eu acho muito difícil o Bahia sair do G8. Acho muito difícil. O Bahia vai ficar ali no G8, ou talvez no G6, tal, no G7, por aí, com 1, 2 pontinhos no máximo para voltar a entrar no grupo de Libertadores via G4 do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor do Bahia, dorme feliz, aproveita, desfruta. Você está no G4 hoje, mas mesmo que você amanhã, domingo, e na segunda-feira, quando for o complemento da rodada, sair do G4, não tem problema. Não tem problema. Vocês estão indo bem no campeonato, isso faz parte mesmo do processo. Mais para frente vocês podem voltar e aí, quem sabe, se garantir e ficar mais rodadas no G4. É importante somar pontos dentro de casa e buscar pontos fora também. Agora, vai que a maré está do lado do Bahia, né? E o Bahia consegue, mesmo com o final dessa rodada, ainda se manter no G4 ou, quem sabe, coladinho no G4. Vamos aguardar, tá? Bom, de todas as formas, uma grande vitória do Bahia, um golaço de Everaldo, um placar único, né? 1-0, assim, gol solitário, mas o que vale é a vitória, são os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E já no finalzinho do jogo, Diego Costa foi expulso, né? O jogador do Grêmio, e aí Renato Gaúcho resolveu levar todo o banco de reserva. Vamos embora. Foi-se embora Diego Costa, Renato Gaúcho, o banco de reserva todo. Acho que só ficou o médico e o massagista, alguma coisa desse tipo. O banco do Grêmio ficou às escuras, a ver navio. Que papelão é Renato, pelo amor de Deus. Bom, enfim, Bahia 1, Grêmio 0. E para terminar esse vídeo, um torcedor do Bahia, porque antes de postar esse vídeo aqui, eu coloquei lá na minha aba comunidade uma postagem, né, falando aí do Everaldo, do gol, tal, um resumozinho aí do jogo. E o torcedor do Bahia me fez rir neste finalzinho de noite, já começo de madrugada aqui. Rapaz, dá uma olhada. E o Emerson Cruz escreveu o seguinte: Renato Gaúcho levou muito a sério, abre aspas, corra do Bahia. Gente, o cara foi criativo, né? Parabéns aí, viu, Emerson? Parabéns, foi criativo, mereceu o coraçãozinho e a risada aqui do Nerd. Não esquece, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aproveita, hein? Tchau.